Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e antes de mais nada eu quero agradecer a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. E antes de falar sobre o tema de hoje, quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante aqui no Saúde é Vida. Então faz o seguinte, tá vendo esse número que já está aparecendo aí no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado no seu celular e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão até de tema, é só mandar para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista que a gente traz esse tema para cá e tira todas as suas dúvidas. Agora sim, eu vou apresentar o tema do programa de hoje para você aí de casa, porque o recado hoje é para você que vai pegar a estrada, que vai aí ficar horas dentro de um avião, que vai fazer aquela viagem de férias, né? A gente está aí no mês que todo mundo resolve viajar, passear, descansar um pouquinho. Só que muitas vezes, quando a gente fica muito tempo parado, né? Algumas coisas acontecem com o nosso corpo, as pernas começam a doer, a inchar. Agora, por que isso acontece e se pode provocar problemas futuros? Tudo isso e muito mais, quem vai responder pra gente, olha só, é a médica que já está aqui na tela comigo, é a doutora Camila Bauman Betelli. Olha só, ela é angiologista, cirurgiã vascular e também membro da Comissão de Varizes da Sociedade Brasileira de Angiologista e de Cirurgia Vascular aqui da Regional de São Paulo. Então, doutora, antes de mais nada, da gente falar sobre esse assunto, né, da saúde vascular do nosso corpo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Doutora, né, a gente está falando aí que a gente está num mês que as pessoas pegam o carro, vão para a estrada, ou às vezes viagem de avião, de ônibus, enfim. O que acontece com o nosso corpo quando a gente fica aí muito tempo sentado, né? Muitas vezes, né, a gente vai meio que espremidinho, né? Por mais que tenha espaço, não é aquele espaço confortável. A gente vai sentado com as pernas ali bem fechadinhas, quase não dá para se movimentar muito, né? E dependendo da situação, a gente coloca tanta coisa, né? No carro, vai mala junto, cachorro, vai filho, no avião é espaço pequeno, no ônibus, se for, tem outra pessoa dividindo o banco. O que acontece no nosso corpo se a gente fica tanto tempo sentado, espremido, sem se mexer? Então, o fato da gente ficar muito tempo sentado, principalmente aí espremido e sem se mexer, a gente não consegue levantar às vezes e movimentar a perna. Então, quando a gente está muito tempo parado com a perna para baixo, o que acontece é que o coração bombeia o sangue, esse sangue desce, vai para as pernas, mas ele tem uma dificuldade de voltar para o coração bombear de novo por causa da gravidade, porque a gente está parado com a perna para baixo. Só que quando a gente está se movimentando, fazendo atividade física, a musculatura da perna ajuda a bombear esse sangue. Ela contrai e solta, bombeando esse sangue para cima. Se a gente está paradinho, sentado com a perna para baixo, a gente não tem esse bombeamento. Então, o sangue tem mais dificuldade de voltar, passar para o pulmão, depois para o coração, e ele fica mais tempo parado nas pernas. Por isso que depois de algumas horas parado nessa posição, a gente pode ter dor e ter a perna inchada. É como se fosse mais tempo esse sangue parado ali na perna. E tudo isso, aliado com a alta temperatura que a gente vive nesse momento, também acaba piorando a situação, porque nem sempre a gente vai ter o ar-condicionado ligado, né? Com certeza piora, porque no calor a gente vasodilata, as nossas veias ficam mais cheias de sangue, justamente para a gente poder perder calor para o ambiente, o nosso corpo não superaquecer. Então, se a gente já tem mais sangue ali na perna, com dificuldade de subir, e a veia tá com mais sangue para perder calor, aí a gente só piora a situação. Então, vai ser mais dor e mais inchaço também. E essa vasodilatação é assim que chama, doutora? É isso mesmo. É mais na região das pernas também, ou as mãos também podem ficar inchadas, os braços? Isso acontece no corpo todo. Às vezes é um pouco mais evidente nas pernas, justamente porque acaba associando outros fatores, né? Ficar muito tempo com a perna para baixo é um deles, como a gente falou, ou a presença de varizes. Então a gente às vezes acaba percebendo mais na perna, mas no calor, o corpo todo vasodilata. Então, se você estiver ali no calor, às vezes andando no sol, você vai perceber que a mão fica inchada também é por esse motivo.
A senhora falou aí varizes, né? O que são as varizes? Porque a gente começa a ver as veias, né, numa situação como essa. Ver essas veias, isso significa varizes? Explica pra gente o que significa cada coisa. Varizes são veias dilatadas na perna e que perderam a função de fazer o retorno do sangue de volta para o coração. Então, todo o trabalho de veia é devolver o sangue para o coração. Se as veias não estão trabalhando direito por vários motivos, mas porque dentro delas tem válvula e elas não trabalham direito, essas veias acabam ficando dilatadas e tortuosas. Isso são varizes. E para ter o nome de varizes, elas têm que ter pelo menos 3 milímetros de diâmetro. Menos do que isso, a gente pode chamar de microvarizes. E também tem aqueles vasinhos bem fininhos, mais avermelhados, mais arroxeados. O nome científico deles é telangiectasias, mas a gente chama de vasinho também. Aí a senhora disse que quando acontece também, então, essa vasodilatação, a gente consegue ver mais as veias. Então, isso não é varizes. A gente vê as veias, mas aí quando sai essa vasodilatação, essa veia que a gente estava vendo bem sobressaltada, ela some ou ela volta ao normal. Sim, ela pode voltar ao normal. O que acontece é que a gente tem algumas situações que vai piorar, né? Mas numa situação normal, veias são visíveis. Então, às vezes, principalmente pessoas com pele mais clara podem ter veias normais visíveis. E se tá calor, essas veias ficam um pouco mais visíveis. Isso não caracteriza como varizes. Varizes, elas são as veias doentes que perderam essa capacidade de fazer o retorno venoso e que vão ficar permanentemente dilatadas. Elas vão ficar dilatadas o tempo todo. Na vasodilatação, no calor, elas ficam mais, mas mesmo numa situação de repouso ou de frio, elas ainda assim são veias dilatadas. Então, se você está no calor e viu veias na sua perna, não precisa também ficar alarmado e achar que tudo isso são varizes. A gente consegue ver muitas veias normais na perna também. Nessa época do ano, então, é normal, né, acontecer isso, doutora? Nessa época do ano pode acontecer sim. E acontece mais em mulheres? Acontece mais em mulheres, e mulheres são mais propensas a ter varizes também. O que acontece é que as paredes das veias, elas têm receptores para hormônio feminino, tanto para estrógeno quanto para progesterona. E esse receptor na parede da veia faz a veia trabalhar de uma forma um pouco mais lenta, dificultando de novo esse retorno venoso. Então, mulheres têm mais esse tipo de problema de circulação do que os homens. E quando a gente fala em mulher, a grávida também pode sofrer com esse tipo de ter varizes, por exemplo, ou até sofrer aí com esses vasos mais dilatados, doutora? Pode. Na gestante, a gente tem três fatores principais que levam à formação de mais varizes e de mais vasinhos. O primeiro é justamente essa situação de quantidade de hormônio circulante. A gente tem um boom de hormônios na gravidez, então isso já é um fator para aumentar varizes na gestação ou começar a aparecer se a pessoa não tinha antes. O segundo fator é que existe um aumento do útero pela presença do bebê, e isso pode causar um peso ali na barriga, comprimindo as veias da barriga, dificultando mais o retorno do sangue. E o terceiro motivo é que na gestação a gente aumenta o volume de sangue circulante. A gente precisa ter sangue para a gente e para o bebê. Então, essa quantidade de sangue enche mais a veia com sangue. Então, isso também pode levar à formação de varizes. A boa notícia é que algumas dessas veias e desses vasinhos vão melhorar depois que o bebê nascer. Então, a gente vai melhorar o fator hormonal, diminuir a quantidade de sangue circulante e principalmente tirar a pressão ali das veias da barriga com a saída do bebê. Mas a gente ainda pode herdar algumas coisas da gravidez, sim, não significa que tudo vai passar. A senhora disse aí o peso da barriga. Eu quero falar dessa questão de peso. Obesidade também é um fator que preocupa nessa época do ano, pode provocar mais esse tipo de inchaço e até provocar varizes? Pode, a obesidade ela é um fator de risco para varizes, sim, com certeza. Isso acontece também por alguns motivos, mas quando a gente engorda, a gente não aumenta só a gordura fora, né, do lado de fora do corpo. A gente aumenta também gordura dentro, gordura visceral. Isso pode dificultar a circulação ao nível da barriga, principalmente. O
Quem é obeso também tem uma dificuldade de respirar maior, e esse movimento respiratório, ele também é importante para fazer o retorno venoso. Além disso, na obesidade a gente pode também ter alguma desregulação hormonal que piora a situação das varizes. Então, a obesidade ela é um fator de risco para varizes, sim, e a perda de peso, às vezes por si só, já pode resolver muito a questão de dor nas pernas dos pacientes. A varizes provoca essa dor nas pernas, doutora? A varizes provoca dor na perna. Quando a gente tem essa dificuldade do sangue circular, né, de voltar para o coração e ficar mais tempo na perna, isso vai levando a uma situação de inchaço, uma sensação de perna pesada, cansada no final do dia, às vezes associada a cãibra. Então, a varizes leva a dor, sim. Mas é esse tipo de dor, é uma perna pesada, cansada e também pode dar uma dor tipo queimação e associada a cãibras. Dor articular, dor em tornozelo, dor em joelho, não faz parte do espectro da dor causada pelas varizes. E quando a gente fala de varizes, a gente pode falar que ela é uma doença ou não é considerada doença, doutora? Na verdade, o nome da doença é insuficiência venosa crônica. Varizes é só uma manifestação dessa doença. O que quer dizer, então, insuficiência venosa crônica? Quer dizer uma dificuldade das veias de fazer o retorno do sangue de volta para o coração e de uma forma crônica, né? Que não é de repente e que vai acontecer ao longo do tempo e provavelmente piorar ao longo do tempo. Então, quem tem insuficiência venosa crônica vai começar primeiro a ter vasinhos. Aí depois tem as varizes, que são veias já maiores, depois a perna incha, e nesse momento provavelmente a gente vai ter também dor associada. Depois a gente pode manchar a perna, aquelas manchas castanhas perto do tornozelo, e pode até abrir uma úlcera venosa. Então, na verdade, as varizes, elas são uma manifestação da doença que se chama insuficiência venosa crônica. E essa manifestação vai acontecendo de forma lenta? Lenta e progressiva. Então, quem tem varizes, há um tempo atrás começou geralmente com um vasinho ou outro, esses vasinhos foram aumentando, aí apareceram as varizes, aí a perna incha. Então, é progressivo e é lento. Doutora, começa com qual idade, mais ou menos? Dá para ter uma noção de uma maneira geral? Então, geralmente está associado à presença de hormônios. Então, as meninas vão começar a apresentar esse quadro lá na puberdade. Então, criança é difícil ter, a gente até tem varizes e vasinhos em crianças, mas às vezes associado a um outro tipo de doença, uma doença genética congênita, que não é o comum das varizes. E aí as meninas começam a apresentar lá na puberdade, que aí vem o boom de hormônios, né? A gente tem os hormônios que vão entrar em ação, às vezes o uso de anticoncepcional já nessa época, o que também atrapalha, aumenta o risco de varizes. Então, começa a partir daí. E aí a gente vê que a doença vai piorando em idades um pouco mais avançadas, porque isso, né, piora ao longo do tempo. Então, pessoas com idades mais avançadas vão ter mais doença. A senhora falou aí questões hormonais, né? Então, o fato da pessoa usar o salto alto ou ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentada, isso contribui ou é mito? Ficar muito tempo em pé, parada, e ficar muito tempo sentada, é verdade, isso contribui para a formação de varizes, porque a gente está perdendo a chance de ter uma bomba muscular ali da panturrilha, principalmente, mas de toda a perna, funcionando para bombear esse sangue para cima. Então, quando você está parado com a perna para baixo, sua veia tem que trabalhar muito mais para levar esse sangue para cima. Então, isso contribui sim para a formação de varizes. Agora, usar salto alto é mito. Salto alto Olha. não causa varizes. A gente não tem nenhuma comprovação relacionada a isso. E tratamento, doutora? Existe tratamento? Como que funciona? Existe tratamento. A gente tem o tratamento clínico e a gente tem o tratamento relacionado a procedimentos para tirar essas veias doentes. Então, a gente tem essas duas frentes de atuação. O que a gente tem sempre que ter em mente é que é uma doença crônica. Então, não existe nenhum tratamento que seja totalmente milagroso e que o paciente nunca mais vai ter varizes ou vai ter vasinhos na vida. Então, a gente sempre indica aí uma manutenção, uma avaliação vascular a cada 6 meses a um ano. Agora, tratamento a gente tem, né? Quando a gente fala de tratamento clínico, o que que a gente
tem, o que que o paciente já pode fazer em casa. Se você tem varizes, se você tem dor na perna cansada no final do dia, sua perna incha, o que que você já pode fazer? Primeira coisa é ter hábitos saudáveis de vida. Então, uma alimentação balanceada, fazer atividade física regularmente, isso é muito importante. Evitar esses longos períodos parado com a perna para baixo. Então, se você precisar trabalhar sentado, enfim, ou mesmo trabalhar em pé, faça algumas pausas regulares, pelo menos a cada 2 horas, para você poder movimentar a perna. Se você puder repousar com a perna para cima, mais alta que o coração, isso também ajuda. Rever o uso de hormônios, não estou dizendo para você não fazer uso de anticoncepcional ou não fazer terapia de reposição hormonal, mas rever, às vezes você não está tendo todo o benefício com isso e está tendo um malefício. Então, isso já são algumas coisas que você pode fazer, que na verdade já são muitas, e que vão ajudar muito a sua perna. O uso de meia também ajuda, doutora? Aquelas meias? O uso de meia, ele está indicado nessas pessoas com varizes e que têm dor e têm inchaço nas pernas. A única ressalva que eu faço em relação ao uso de meias é que ela precisa ser prescrita pelo médico vascular, porque a gente tem um monte de opção no mercado de meia, com compressões diferentes, com alturas diferentes, e se você usar a meia que não é indicada para você, ela até pode piorar o seu problema ao invés de te ajudar. Então, ir ali na farmácia, escolher, olhar a meia e achar, pegar a que você acha mais interessante para você, ela pode não te ajudar. Então, vale a consulta e aí você vai usar a meia prescrita certa para você. Aí ela te ajuda bastante. Entendi. E a pessoa que tem varizes, a senhora até citou algumas manchas, né? Ela pode tomar sol? A pessoa que tem varizes, ela pode tomar sol, né? Isso não vai necessariamente piorar a doença, mas se ela já tem mancha na perna, que são essas manchas castanhas perto do tornozelo, que a gente chama de dermatite ocre, se ela tomar sol, a chance de manchar mais é maior. Então, não que necessariamente vai piorar as varizes, mas piora a mancha. Esteticamente, a mancha vai ficar pior, porque a gente está falando de uma reação inflamatória que acontece ali pela presença crônica das varizes e quando a gente toma sol, pode manchar mais. Doutora, quando a gente fala de varizes, acaba também afetando a autoestima da mulher, porque mexe com a aparência, né? Principalmente quando a gente fala de verão, de calor, quer colocar um short e muitas vezes ela acaba ficando com vergonha. Por isso, qualquer sinal, qualquer veinha que apareça, qualquer diferença que note nas pernas, o ideal é procurar o especialista o quanto antes para já começar esse tratamento e não deixar quando a coisa já estiver lá piorado. É isso mesmo. Então, quando já começa alguma manifestação, mesmo que sejam os vasinhos, a gente indica tratamento. Por esse motivo que você falou, na verdade, são dois motivos. Um, pela questão estética. Às vezes você tem poucos vasinhos, mas esteticamente isso está te incomodando e só você vai saber o quanto te incomoda. E aí está indicado o tratamento. Mas também por um outro motivo. Como a gente sabe que a doença ela é progressiva, o que hoje começa com alguns vasinhos, provavelmente vai evoluir para uma forma maior, mais grave, com mais vasinhos e com presença de varizes. E você não precisa esperar chegar lá para já deixar sua perna bonitinha e saudável. Quanto antes a gente puder tratar, melhor vai ser o seu resultado. Até porque, né, doutora, a gente está falando de varizes, mas não tem só esse problema que afeta, né, essa questão aí de dilatação dos vasos, né? Tem também a trombose, que preocupa bastante, que pode ser grave. Sim, a trombose é uma situação mais grave do que apenas a presença de varizes, e ela, inclusive, pode representar risco de vida. O que que é a trombose? A trombose é uma formação de um coágulo numa veia profunda da perna. Existem vários fatores de risco que levam à formação desse coágulo numa veia profunda, inclusive varizes. Varizes é um fator de risco, então também é um outro motivo que a gente acaba indicando tratamento de varizes, porque acaba sendo uma prevenção de uma possível trombose que você venha a ter. Agora, existem muitos fatores para a gente ter trombose, então, além da presença de varizes, a gente tem imobilização, se você faz uma cirurgia, às vezes de grande porte, doenças do sangue, como trombofilia, aí principalmente associada ao uso de hormônio, né? Se a pessoa já tem uma doença do sangue e faz uso de hormônio, existe uma chance maior de ter trombose. Câncer é um fator de risco também, então aí a gente já vai tendo outros fatores
que não são aqueles fatores das varizes apenas. E quando a gente fala de trombose, aí já é algo que afeta homem e mulher, ou a mulher também apresenta mais do que homens, doutora? Aí já vai afetar um pouco mais das duas populações, né? Mulher ainda ganha, a gente ainda está ganhando na trombose, mas a diferença já é um pouco menor, porque a gente tem justamente esses outros fatores relacionados, né? Então, se você teve um acidente, ficou imobilizado, isso pode acontecer nos dois gêneros, né? Se você tem câncer, também pode acontecer nos dois gêneros, aí o homem já vai chegando mais perto da mulher. E o tratamento, como que funciona? O tratamento da trombose, ele é basicamente feito com o uso de anticoagulante, então a gente afina o sangue do paciente, não necessariamente para tratar aquele coágulo, mas para principalmente evitar que um pedacinho desse coágulo solte e vá parar no pulmão, dando a embolia pulmonar. Então, essa é a questão mais grave que a gente tem da trombose. A trombose, ela atrapalha muito a circulação da perna, quando ela dá na perna, com certeza, mas o que mais preocupa a gente é a embolia pulmonar. Por isso que a gente dá o anticoagulante, para evitar, para proteger o paciente da embolia pulmonar. E aí, com o passar do tempo, o próprio organismo do paciente vai resolvendo esse coágulo dentro da veia dele. Ou ele pode absorver totalmente, ou ele pode absorver uma parte, ou ele pode não absorver nada, e aí a gente pode ter sequelas mais sérias na perna. Mas basicamente o tratamento é com anticoagulante, e aí a gente tem algumas exceções que a gente não vai fazer uso do anticoagulante e pensar até num tratamento cirúrgico, mas isso é uma exceção também. Eu até ia perguntar, a gente está falando aí da trombose na perna, né? Mas pode dar em qualquer parte do corpo? Pode dar em qualquer veia do corpo. Trombose pode dar em qualquer veia do corpo, mas ela é muito mais comum nas veias da perna, por uma questão anatômica mesmo, da conformação da veia, do tipo de circulação que é a veia da perna, ela é mais comum nessa região, mas pode ser em qualquer veia do corpo. E ela se caracteriza como, doutora? É inchaço, vermelhidão? O principal sintoma da trombose é a dor. É uma dor na perna que vai aparecer e que provavelmente ela não vai melhorar só com o fato de você colocar, às vezes, uma perna para cima. É uma dor que vai piorando com o tempo e vai te fazer procurar uma ajuda. E associado à dor, a gente pode ter outros sintomas, né? O sintoma quase tão prevalente quanto a dor é o inchaço. Então, a perna que dói e tá inchada é uma perna que pode ter trombose. E aí a perna também pode mudar de coloração, ela pode ficar mais avermelhada, mais arroxeada. A quantidade de vasos que a gente vê, né, e das varizes, isso também pode aumentar na trombose, por causa da dificuldade da circulação. Então, são algumas coisas que aparecem aí de sintoma, principalmente a dor e segundo é o inchaço. A cirurgia, como que funciona nesses casos? Tem que tirar, tem que abrir o paciente? Como que é mexer numa veia, doutora? Então, quando o paciente tem trombose, é difícil a gente fazer uma cirurgia para tratar essa trombose, porque na grande maioria dos casos a gente não tem essa indicação. Abrir a veia e tirar o coágulo, por exemplo, porque às vezes isso é extenso, né? Então, tecnicamente, isso às vezes não é possível. Quando eu digo que a gente pode operar, porque a gente não vai anticoagular, o que a gente faz é colocar uma peça que chama filtro de veia cava. Então, na altura da veia da barriga, a gente coloca uma pecinha de mais ou menos uns 2, 3 centímetros de aço inoxidável, que vai evitar que o pedaço do coágulo lá da perna vá para o pulmão e dê embolia pulmonar. Ela não é o tratamento da trombose, mas ela é uma forma de evitar a embolia pulmonar em quem não pode tomar anticoagulante, por exemplo. E tem que, assim, como o senhor disse, né? É considerada uma doença grave. A trombose é. Ela tem um espectro muito grande. Algumas pessoas têm uma trombose muito pequena em uma veia de uma perna, num segmento às vezes restrito. Essa é uma trombose benigna, que provavelmente não vai dar dor de cabeça para o paciente, ele não vai ter sequela na perna e nem embolia pulmonar. Mas isso é um espectro, né? Pode ser desde isso até uma trombose muito extensa, pegando toda a perna, ali, veia da barriga, e que pode dar embolia pulmonar. Então, a gente tem um espectro muito grande, ela potencialmente é grave. A gente disse lá que nas varizes, né, é uma doença crônica. E quando se fala de trombose, se conseguiu tratar, curou, tem chance de no futuro voltar a ter também?
Tem. Quem teve trombose uma vez vai ter mais chance de ter a segunda. Mas é importante a gente descobrir qual foi o fator que levou à trombose para que isso não se repita. Então, se você machucou o joelho e ficou imóvel, com a perna imobilizada, por exemplo, e teve trombose, provavelmente você teve uma trombose pela imobilização. Então, depois que você tratou a trombose, está tudo bem com a sua perna, a chance de você ter trombose de novo é muito pequena, porque existiu um motivo para ter, e esse motivo foi resolvido, então é mais difícil você ter de novo, né? Agora, por exemplo, quem tem um câncer, quem tem câncer e teve trombose, enquanto não tiver tratado o câncer, essa pessoa sempre vai estar em risco de ter novamente a trombose. E aí a gente precisa dar medicação para evitar que isso aconteça. A gente citou aí ao longo da nossa conversa, né, varizes, trombose, né, são doenças relacionadas à nossa saúde vascular, que é algo que precisa se falar e que ainda precisa, né, explicar o que é e também falar sobre diagnóstico precoce, até de prevenção, doutora, ainda tem que explicar, ainda a gente precisa, né, desse tipo de informação. A gente precisa sempre falar sobre isso. Eu acho que é extremamente importante porque a gente está falando de doenças vasculares que, em geral, têm um potencial de gravidade e que a gente consegue resolver muitas vezes e prevenir com uma avaliação, com um check-up, uma consulta, uma conversa, uma orientação. Então, a gente consegue prevenir doenças que são potencialmente muito graves, às vezes de uma forma muito simples. Mas para isso a gente precisa que o paciente venha, que o paciente faça um check-up, por exemplo, e que ele tenha acesso a essas informações. Isso é muito importante. Nesse tipo de consulta, tem exames que detectam aí como que está a saúde vascular do paciente, como saber se está tudo bem? Tem exames. Então, além dos exames de sangue conhecidos, que vão funcionar também para um check-up cardiológico, por exemplo, quando você vai no cardiologista, ele vai te pedir um hemograma, um colesterol, triglicérides, enfim, essas coisas para a gente também interessa, para o vascular. E a gente tem exames específicos. A maioria dos exames, a gente está falando aqui de ultrassom, um ultrassom da circulação, que é o Doppler, que a gente pode fazer de vários vasos do corpo e que dão um resultado muito, muito apurado se tem alguma doença e o que pode ser feito para tratar ou para prevenir. Então, não precisa ficar receoso com esse check-up vascular, porque a gente tem um exame de ultrassom, que é um exame nada invasivo e que pode dar muita informação para a gente. Lá no começo da nossa conversa, né, a gente falou um pouquinho, né, do inchaço que muito tempo sentado, apertadinho, né, durante uma viagem de carro, ônibus, avião, enfim, provoca na gente. Pessoas que têm esses tipos de doenças, né, a hora que vai viajar. E aí, doutora, como que fica essa situação? Então, se você já tem varizes, se a sua perna já incha aí no dia a dia, você já tem dor na perna, é interessante, antes de você fazer uma viagem longa, e viagem longa, aqui eu já estou falando de 3, 4 horas, nem precisa ser muito mais longa que isso. Mas se você já vai fazer uma viagem longa, é interessante você se programar e passar com o vascular, justamente para ter essas orientações. O que que você pode fazer para melhorar? Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar. É, qual meia elástica você vai usar, se você pode usar meia, e qual meia você usaria, e como você usaria essa meia. Eventualmente, alguns pacientes precisam de remédio para prevenir trombose numa viagem. Quando a gente fala de viagem longa, que a gente vai ficar muito tempo paradinho ali sentado, inchar a perna pelo problema ali da circulação, ele é um problema menor, porque o risco de trombose ele aumenta, né? Eu falei que a imobilização ela é um fator de risco. Se você ficar 10 horas parado na mesma posição, isso é uma imobilização já e aumenta seu risco de trombose. Então, para quem já teve trombose, umas pessoas que têm um fator de risco maior, a gente pode até dar medicação para a pessoa viajar tranquila e não ter trombose. Agora, se você está em qual grupo, é importante você passar numa avaliação. Vai viajar, passa em consulta com o vascular, comenta sobre a sua viagem e aí você vai poder viajar muito mais tranquilo. E doutora, de uma maneira geral também, né, para ter uma viagem mais tranquila, tem algumas recomendações, né? Fazer algumas paradinhas ao longo da viagem também é sempre recomendado.
É, é interessante que você não fique mais de 2 horas ali paradinho com essa perna para baixo. Então, pelo menos a cada 2 horas, é fazer uma paradinha, andar um pouquinho. Se você estiver num avião, vai andar dentro do avião, fazer exercícios com o pé como se estivesse acelerando o carro. Isso é um exercício para panturrilha, enquanto você estiver sentado, ajuda, né? Então, a cada 2 horas, pelo menos, anda bastante, faz aí um alongamento para a perna, faz um pouco de exercício, depois você pode voltar a sentar. Outra coisa importante é ingerir bastante água. E aí eu tô falando de água mesmo, é se hidratar bastante. Por quê? Porque desidratação, ela também é um fator de risco para trombose. Então a gente já vai juntando alguns fatores aí nessa viagem, e isso pode realmente te dar uma trombose. Então, evite a desidratação, beba bastante água, o que às vezes numa viagem longa até vai te fazer parar mais para poder ir ao banheiro, mas pelo menos você está andando. A senhora falou aí de tomar bastante água. E a alimentação? Eu, por exemplo, posso comer um pastel, uma coxinha, tudo com muita gordura, ou esse tipo de alimentação não é recomendado? Esse tipo de alimentação ele nunca é muito recomendado. Mas quando a gente está falando da viagem longa e prevenção de trombose, a alimentação não vai fazer diferença. Então, Então, assim, você até poderia comer a sua coxinha, o seu pastel para poder viajar. Eu até prefiro que você come e você pare mais e ande mais. Mas isso para risco de trombose não aumenta risco na viagem. Então, a alimentação não vai fazer diferença. O importante é você se manter hidratado. Agora, o colesterol, a gordura da alimentação, ela pode dar outros problemas vasculares, principalmente não com a ingestão de um alimento, mas se você faz isso de uma forma contínua durante o tempo, aí sim você tem outros problemas vasculares e cardiológicos também. nessas paradas também é preciso tomar cuidado em relação ao sol, não ficar nessa exposição do meio-dia, por exemplo, ou passar o protetor solar antes, principalmente para quem já tem essas manchas nas pernas. Se você tem essas manchas nas pernas pelo problema de circulação, ou se você fez algum tipo de tratamento ali para vasinhos, para varizes recente, não é interessante você fazer uma exposição solar, né? Principalmente na região das pernas. E se, claro, às vezes não dá para usar uma calça, tá muito calor, pelo menos usa um protetor solar e reaplica com frequência. E se você for se expor ao sol, tenta nos extremos do dia, ali no comecinho da manhã ou mais no final da tarde. Uma exposição solar intensa, ela não está recomendada, né, nem só pelo problema da circulação, como problemas dermatológicos e risco de queimadura também, então tem que tomar cuidado. A senhora falou aí do uso de calça, de short, né? Quando a gente fala desse tipo de problema da saúde vascular do nosso corpo, roupa muito apertada prejudica? A gente também não tem evidência científica de que roupa apertada dá varizes. Mas aqui eu vou fazer uma consideração que se você usa roupa muito apertada durante muito tempo e todos os dias isso se repete, você pode estar dificultando um pouco, principalmente a circulação ali na altura da barriga, né? Roupas muito apertadas nessa região podem dificultar um pouquinho a circulação ali na veia dentro da barriga. Então, tomar um pouco de cuidado, mas às vezes um dia você coloca uma roupa mais apertada, no outro dia você está com uma roupa menos apertada. Essa variação, assim como o salto, um dia você está com um salto mais alto, outro dia você colocou um tênis, no outro você pôs um saltinho menor. Essa variação não tem problema nenhum e não dá repercussão na circulação. Para quem vai viajar, o recomendado, em todo caso, é uma roupa mais confortável que dê para mexer ali a perna durante o espaço que tem, né? A gente já viaja tão apertadinho, né? Que se você puder não se apertar com a sua roupa, eu acho que é mais interessante, com certeza. Doutora, a gente está aí dando dicas até para os passageiros e para a pessoa que vai dirigir, por exemplo, o motorista. Para o motorista, as orientações basicamente são as mesmas, e aí vale muito a paradinha, o repouso, respirar um pouco, jamais dirigir com sono, então revezar esse volante. As orientações aqui, elas vão se repetir, mas com o motorista a gente tem mais atenção e mais cuidado, né? Apesar do motorista estar fazendo mais exercício ali com a perna, o que é bom,
não é interessante também emendar mais do que 2 horas direto ali parado, sentado. Seguindo todas essas orientações, dá para ter uma viagem tranquila, né? E manter a nossa saúde em dia, chegar aí no destino bem. Ah, com certeza. Dá para você seguir essas orientações, passar às vezes numa avaliação antes para ficar tranquilo, receber uma medicação se for o caso, saber usar uma meia elástica. Com certeza dá para você fazer uma viagem tranquila, uma viagem saudável e aproveitar bastante a época de férias. Doutora Camila Bauman Betelli, ela que aceitou o nosso convite aqui do Saúde é Vida para falar desse tema que interessa muita gente, tão importante, né, doutora? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida e deixar o convite para falar de outros temas, porque eu acredito que tem muito assunto, né? Eu que agradeço o convite, foi um prazer bater esse papo com você e eu estou à disposição sempre que precisar. A gente tem muita coisa de vascular para falar. Pode ter certeza que a gente vai chamar a senhora de novo, viu? Então, mais uma vez, muito obrigada. E a você de casa também. Muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando que se quiser rever todo esse bate-papo com a doutora Camila, é muito fácil. É só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que esse programa está lá disponível na íntegra. E você pode pegar o link e compartilhar com quem quiser. A gente se vê ao longo da programação. Um bom dia para você, uma boa noite, enfim. A gente se vê. Tchau!